Setembro, para nós pontagrossenses, é sempre um mês muito caro, muito precioso, porque é aniversário de Ponta Grossa. 15 de setembro, este ano, 194 anos da emancipação política da cidade. Mas, afinal, o que é esse marco histórico, essa emancipação política? Quase 200 anos dessa história, fora o que tem para trás, é muita coisa para contar. E quem se propôs a dar uma aula para a gente sobre isso através desse livro aqui, Dr. Josué Correia Fernandes, historiador, que eu tenho o prazer de receber aqui para mostrar o lançamento Ponta Grossa, História Mínima. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Ana Cláudia. Boa noite aos telespectadores. E estamos aqui para contar alguma coisa. A gente vai ficando velho, sabe, Ana Cláudia? Daí vai ficando o contador de história. Então eu estou à disposição. Ah, que maravilha, mas o senhor sempre foi um contador de histórias, né? Sempre gostei. Nossa, que livro bonito, doutor José, que capa bonita, a nossa antiga catedral aqui, as cores, a arte, lindíssimo livro. Ficou muito bom. E essa história mínima, antes de nós contarmos da história mínima, eu já vou abusando do senhor aí, que nós estamos falando do 15 de setembro de 1823, um ano depois da proclamação da independência do Brasil, nós temos a emancipação política. Isso não quer dizer que Ponta Grossa virou cidade a partir dali, nem que ela começou ali, né? Não, nessa data, né, em 1823, no 15 de setembro, é a data do decreto do Dom Pedro I, elevando o bairro de Ponta Grossa à categoria de freguesia, sob a invocação da Senhora Santana, etc. Então houve um começo de desvinculação de Ponta Grossa com Castro. Mas Ponta Grossa ainda ficou subordinada administrativamente às autoridades municipais de Castro e tal. Aí só depois, quando o Paraná foi elevado à categoria de província, desligando-se de São Paulo, é que Ponta Grossa conseguiu atingir os fóruns de município, de vila, né, em 1855. Ah, tá. E então, na verdade, como cidade mesmo, com essa titulação, a gente é um pouco mais novo. Exatamente. Mas como formação do povoado, a gente também já está bem antes do 1823, né? Há uma pequena controvérsia entre os cronistas da história princesina, no sentido do aparecimento do nome Ponta Grossa. Então, alguns dizem que foi no começo do século XIX, 1810, por aí, em função dos proprietários que residiam aqui terem se reunido e daí querer encontrar um lugar próprio para instalar a povoação, o começo da povoação, o marco zero. Mas o nome Ponta Grossa já existia desde o começo do século XVIII, 1713, por aí, já existia gente que os primeiros povoadores, que haviam requerido cartas de sesmaria e tal, vieram a receber essas cartas anos depois, mas que já havia o nome do bairro de Ponta Grossa. Então havia a sesmaria de Ponta Grossa, a sesmaria da Bocaina, né, a sesmaria de Palmeira, que eu não sei se é Palmeirinha ou me represento que sim, porque no mapa que um grande historiador paranaense já falecido fez, com base nessas sesmarias, essa Palmeira seria mais ou menos o bairro da Palmeirinha. E alguns, né, requereram cartas de sesmaria daí em Itaiacoca, outros lá perto do rio Pitangui, mas começa nessa época, né, neste início do século XVIII, começa então a ocupação dos nossos campos por aqueles paulistas que tinham algum poder aquisitivo, porque essas cartas de sesmaria também eram pagas, e que tinham também prestígio junto às autoridades portuguesas, né, para poder receber essas cartas. Ah, e aí eles começaram, provavelmente, a partir de fazendas de criação de gado. A nossa origem é na pecuária, né? A nossa origem econômica. É o gado em geral, o cavalar, o gado bovino, né? Eles iam criando nos campos, a região era super propícia para isso, né? Havia uma fazenda, inclusive,
Essa fazenda era final do século XVIII, a fazenda do Taquarussu, que é um bairro também, que uma localidade nossa aqui, do Taquarussu, a fazenda Taquarussu. E essa fazenda foi fundada por um senhor, Joaquim Aranha Barreto de Camargo, que era tenente-coronel das milícias reais e tal, e ele veio residir aqui, e ali naquele bairro, naquela fazenda nasceram seus filhos. A filha, Maria Luzia, nasceu ali, e depois de muitos anos, uns 10 anos, ele se mudou para São Paulo, para a atual Campinas. Lá ele abriu uma fazenda de café, e esta filha dele tornou-se a primeira viscondessa de Campinas, uma pontagrossense, né? Daí teve um filho que foi barão, conde, visconde e marquês. Né? Olha! Então são histórias assim interessantes da nossa cidade, do bairro de Ponta Grossa, que tem muita coisa ainda para contar. Com certeza. E essa história do bairro da Ponta Grossa, que todo mundo fala que eram os tropeiros que faziam a ronda no Capão da Ponta Grossa, então é meio controvertida. Um pouco, eu acho que houve um equívoco aí, porque o nome já existia. Ah, né? Tá. Sabe Deus de onde surgiu, doutor José? Já existia e nos documentos, por exemplo, na década de 1770, por aí, um enviado do governador-geral da capitania de São Paulo, porque aqui era tudo São Paulo, e que foi enviado para essa região com o intuito de subir a Serra da Esperança, que era chamada Serra do Capivaruçu, e tomar conta das terras lá onde está Guarapuava hoje. Ele inclusive narra que veio para o bairro de Ponta Grossa comprar cavalos e ficou 3 dias aqui fazendo os negócios, né? Então há documentos assim que comprovam que esse nome já existia, né? E a história das pombinhas, da catedral, da figueira, onde é a catedral, isso é uma lenda romântica? Eu sabe, Ana Cláudia, eu prefiro até acreditar. Eu acho que é uma lenda bonita, não existe. Existem autores que daí, porque não tinha pomba, era doméstica, não sei o quê. Não tem nada. Isso aqui já vem de muito tempo, esta história, e eu acho que nós merecemos conservá-la, porque ela tem um significado muito, muito bonito, né? Tem, né? E foi um grupo de cidadãos, segundo o conto, né, que entraram em conflito sobre o lugar onde seria lançado o Marco Zero da cidade. Daí decidiram então passar aquela arbitragem para as duas pombinhas. Amarraram uma fitinha no pé das pombas e soltaram, e elas pousaram exatamente onde está a catedral, numa figueira e tal. Eu acho que é uma história bem bonita, romântica, e nem que seja lenda. Que ilustra a nossa bandeira, ilustra o nosso selo, os nossos símbolos. Então, deixa ela lá, não é tão bonitinha? É bonita. E doutor José, aí, quer dizer, só aí no começo a gente já viu assim diversas histórias para serem contadas. Sim. E aí a gente já tinha, numa outra entrevista, o senhor tinha adiantado que estava trabalhando com esse material e está aqui, né, a História Mínima. Como é que foi a proposta desse livro? Bom, na verdade, eu tomei como exemplo uma obra que foi escrita por um grande escritor e historiador paranaense, que escreveu uma espécie de cronografia, ou ele deu um nome diferente, era Efemérides Paranaenses. Daí ele vinha do dia 1º de janeiro, 2, 3, até 31 de dezembro, colocando os fatos mais importantes, as biografias importantes das pessoas que nasceram naquele dia. E eu comecei a montar e a pesquisar, e levou 8, 9 anos, né? Fui devagar, né? Montando, e daí resultou nesse livro. São 1.250 verbetes, 350 ilustrações, fotos. Então é um livro de pesquisa e um livro de história. Também tem um índice onomástico no fim, um índice de logradouros, de eventos, né? Olha que maravilha! E aqui, deve... tão difícil quanto o trabalho de pesquisa, imagino que tenha sido a edição, né, doutor José, a revisão e tal. E assim, vamos dizer que um belo dia lá, aleatoriamente, 3 de junho,
tinha dezenas de fatos interessantes. Sim. Como escolher? Né? E depois, uma circunstância que ocorreu foi que você, então está terminado o livro, agora a editora que se vire, que faça a revisão, a diagramação e tal, mas daí aconteciam fatos modernos, da atualidade, que meio deslocavam alguma coisa que eu escrevi e eu tinha que modificar. Eu disse, parem aí, porque eu tenho que colocar e tal. Mas foi interessante o trabalho das jornalistas lá da editora Texto, que fizeram a diagramação. Foi muito extenuante e muito bem feito. Elas ficaram 1 ano e meio com o livro lá. Nossa, mas o trabalho está fantástico, doutor José. Está muito bonito. A qualidade do material, das fotos. Ficou muito bom. Que maravilha. Tem aqui, ó, a nossa bandeira está aqui com as nossas pombinhas, né? E essa bandeira que nós temos hoje, com as pombinhas no galho de soja e de trigo, né? Soja e trigo, ela não é a bandeira original, né, doutor José? Não é. A bandeira original era diferente. Daí um prefeito mais recente, eu não sei se não foi o Ciro Martins, alguma coisa assim, que mudaram um pouco, né? Mas as pombinhas continuaram, né? Elas estão presentes aqui na nossa história, né? Na nossa marcha, né? Sim, a marcha é muito bonita. O maestro Tiberê de Paranaguá que compôs essa marcha, né? E é uma marcha a letra é muito bonita, né? Um dos livros que eu escrevi anteriores, que também fala sobre eventos de Ponta Grossa, histórias e tal, eu tirei o nome do livro desta marcha, Das Colinas do Pitangui. Porque lá numa altura se diz Das Colinas do Pitangui. Né? Eu acho muito bonito. Poisam asas doiradas. É isso aí. E, doutor José, essa é uma curiosidade que talvez muita gente tenha, não sei se tem no seu livro ou o senhor chegou a alcançar nas suas pesquisas. Ponta Grossa tem alguns apelidos que não se sabe bem de onde vieram. Um deles, Princesa dos Campos Gerais, ou Princesa dos Campos. Princesa dos Campos é um nome, um cognome, né, que é dado à cidade e que até hoje eu desconheço a autoria. Né? Como capital cívica do Paraná, nós sabemos que foi o Getúlio Vargas. Né? Cidade Rebelde foi lá numa eleição do segundo presidente da República, que Ponta Grossa votou no candidato civil, contra todas as perspectivas que havia de eleger o militar, que era o Hermes Fonseca. E nessa época, então, ela recebeu o cognome de Cidade Rebelde. E se você verificar a história, olha, hoje é dia do gaúcho, né? 20 de setembro. Fala-se da Revolução Farroupilha. Então, se nós verificarmos a história de Ponta Grossa em relação a esses fatos, a Revolução Farroupilha, depois a Guerra Civil Federalista, que ceifou a vida de 10 mil brasileiros, né? Que é a luta dos maragatos com os pica-paus. Depois chegamos na Revolução da Aliança Liberal, do Getúlio, em 1930. Então nós vemos que a cidade aqui tinha muito a ver com o Rio Grande do Sul. Não apenas nisso, das forças revolucionárias, por exemplo, do Gumercindo Saraiva, que era o general em chefe, era um estancieiro, mas entendia de estratégia militar, ter ficado aqui em Ponta Grossa com milhares de cavaleiros. Né? Depois o Getúlio estacionou aqui e só saiu daqui quando chamaram ele para assumir o governo no Palácio do Catete. E então esta ligação de Ponta Grossa com o Rio Grande do Sul, ela vem de muito tempo, inclusive da época dos tropeiros, que o pessoal ia, comprava lá muares e tal, e trazia para cá para vender na feira de Sorocaba e tal. Então a cidade tem a história muito fecunda, muito interessante, né? E às vezes as pessoas me perguntam, pois mas você é de Prudentópolis, por que você gosta faz a história ou pesquisa e tal? Daí eu, uma pontinha até de orgulho, eu digo, olha, eu sou de Prudentópolis, mas os meus antepassados lá atrás, eles ajudaram a povoar Ponta Grossa. E o meu N-avô é o nono avô, era o Diogo Costa Rosa, pelo lado materno. Tá. Então essas coisas são meio atávicas, assim, que a gente... E eu gosto muito de história. Então, não sei, eu sou amador, não tenho formação acadêmica, mas vou
escrevendo. Mas a prática conduz à perfeição. Esse nosso bate-papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Podemos, sim. Então, é um instante só e eu já volto. Não, saia daí.